Olá, meu nome é Andrei, sou do CR Comunicação e hoje vamos falar um pouquinho sobre a diversidade e inclusão nas escolas e faculdades, junto com outros participantes do CR Comunicação. Olá, hoje, como o André já falou, vamos falar um pouco sobre inclusão na educação. O desafio da inclusão na educação é o sistema de ensino de algumas escolas, sendo assim um desafio para o sistema colocar no centro das políticas públicas o valor das diferenças e da diversidade com seus conteúdos étnico-racial, geracional, pessoas com deficiência, gênero, orientação sexual, religiosa, cultural e ambiental. Agora vamos tirar algumas das nossas dúvidas. O Alisson poderia explicar para a gente como a educação pode contribuir para a diversidade nos dias de hoje? Bom, Andrei, acho que os estudantes poderão beneficiar-se de apoios de caráter especializado, como o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, no caso da deficiência visual e auditiva, mediação para o desenvolvimento de estratégias de pensamento no caso da deficiência intelectual. E o que você, o Alisson, acha que é preciso para contribuir na educação e na diversidade? Para incluir a escola, precisa, primeiramente, acreditar no princípio de que todas as crianças poderão aprender e que todas devem ter acesso igualitário a um currículo básico, diversificado e uma educação de qualidade. Sim, o primeiro passo vem daí mesmo. Mas continuando, qual seria o objetivo da inclusão na educação e como contribuir para que a inclusão social seja uma realidade? Então, ou a educação é especial dentro da escola regular com o objetivo de permitir a convivência e a integração social dos alunos com deficiência, favorecendo a diversidade e podendo fazer isso com campanhas de conscientização populacional acerca da inclusão a respeito à igualdade em nível municipal, estadual e federal. Reflexões sobre diversidade humana e campanhas sociais que estimulam a contratação de pessoas com deficiência. Acho que esclarecemos nossas dúvidas. Quero agradecer ao Alisson por responder essas perguntas tão necessárias e por aqui ficamos com o nosso podcast. Até breve. Agora vamos ficar com a entrevista de Maria Eduarda e Beatriz Linhares com o seu Artêmio. Por favor, seu Artêmio, se apresente para a gente. Meu nome é Artêmio da Luz de Jesus, sou conhecido como Artêmio Luz, sou ator, professor, mestre da cultura popular, pós-graduado em folclore brasileiro, doutor honoris causa em cultura, arte e gestão de direitos humanos, sou diretor responsável do Grupo Cultural Bambolê, patrimônio cultural imaterial aqui da cidade de Lauro de Freitas, com 22 anos, e sou herdeiro e mestre da tradição dos mascarados careta aqui de Lauro de Freitas. Então, senhor Artêmio, o que é diversidade cultural para o senhor? Diversidade cultural são os diferentes costumes de uma população, de uma comunidade, de um lugarejo, até mesmo de uma região e de uma nação, né? Então, são os diferentes costumes. Por exemplo, aqui em Lauro de Freitas, que é ligado à Bahia, nós temos costumes da cultura ligada à cultura afro e à cultura indígena. Aqui em Lauro de Freitas também, né, é muito forte as manifestações, tradições populares, não só da cultura de uma forma geral, mas do artesanato, da agricultura, certo? De tudo aquilo que leva à identidade de uma região, tá certo? Por que o Brasil é tão rico no aspecto da diversidade cultural? O Brasil é tão grande, né, rico, né, no aspecto da diversidade cultural, porque nós herdamos costumes, né, quando foi colonizado, não só da cultura afro, como da cultura indígena e dos portugueses. Então, você teve
uma mistura, né, de riqueza cultural, diversidade cultural. Então, lá na colonização, nós já trouxemos, né, costumes de três povos, que neles foram criados muitos outros. Né? E a diversidade do Brasil é muito grande, porque ele também é grande extensão. Né? O Brasil é muito grande extensão, e cada local, né, herdou uma maior parte da diversidade cultural dos que foram colonizados. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos, né, vários costumes da diversidade através da cultura afro, cultura indígena, e aí assim sucessivamente. Em Pernambuco você tem um frevo, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, você tem lá os rap, você tem lá as escolas de samba, né? E o produto, às vezes, que é plantado aqui em nossa região, às vezes não dá em outra, porque do clima, porque, né, de muitas outras coisas, a terra de uma forma em si. Então, o Brasil é rico demais, o Brasil tem uma grande diversidade que faz inveja para qualquer país aqui nesse mundo. A cultura africana faz parte do nosso país? Comente sobre essa cultura. Sim, a cultura africana, ela faz parte da nossa história, do nosso país. Porque os negros, quando foram escravizados, né, que os negros nunca foram escravos, eles foram escravizados, eles trouxeram costumes de diversas nações africanas. Né? Então, assim, não era todo lugar da África que se lutava, dançava capoeira, lutava e se defendia com a capoeira. Né? Então, cada nação africana, eles trouxeram costumes. Né? E quando eles vieram para o Brasil escravizados, eles foram jogados dentro de uma senzala. E lá dentro da senzala não se escolhia quais negros que se entravam. Então você tinha muitas nações africanas que lá dentro eles trocaram muito conhecimento. Então, assim, eu vejo o lado negativo da senzala, o lado que maltratou o negro, né? Esse é o lado negativo, mas teve um pequeno lado positivo em que eles juntos, eles passaram costumes, eles passaram os seus costumes, aquele que cultuava o candomblé, aquele que cultuava a capoeira em relação à culinária, um passou para o outro. E hoje, assim, o berço forte, o local forte, né, dessa cultura africana é aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia, né, aqui no nosso município, Lauro de Freitas, que o segmento hoje, o segmento que tem a maior quantidade hoje, né, cultural, é a capoeira, né? Nós temos mais de 3.000 capoeiristas aqui nessa cidade. Então, herdamos tradições, né? A culinária, principalmente. A culinária, você tem o acarajé em cada ponto, em cada esquina, aqui na Bahia, a dança afro, entendeu? Inúmeras coisas, na cultura e na culinária, na música. Você tem um instrumento que se chama berimbau. Né? O berimbau, ele tem uma corda, imagine, uma corda, o violão tem várias cordas, e dentro do berimbau você desenvolve inúmeros toques, inúmeras melodias. Então, assim, a cultura africana colaborou muito com o crescimento e com a diversidade cultural, né, aqui na Bahia, em Lauro de Freitas. Podemos encontrar exemplos de diversidade cultural aqui no bairro de Itinga, senhor Artêmio? Sim, sim. Temos uma fortaleza em Itinga. Né? Itinga, podemos, claro, encontrar exemplo de diversidade cultural no bairro de Itinga. Nós temos o mestre Fuscão, né? O mestre Reinaldo Pedro da Cruz, né? Mais conhecido como Fuscão, que é um grande fomentador, né, da diversidade cultural aí em Itinga. Nós temos a Itinga Nego Tenga. Nego Tenga foi uma das primeiras músicas, né, no sucesso, é de Itinga. Né? O negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei, é de Nego Tenga. Nós temos o mestre Sérgio. O mestre Sérgio é um mestre de capoeira que já está em inúmeros países, né, com sua diversidade cultural africana. Nós temos o mestre Portela. O mestre Portela é um grande exemplo, né, da diversidade cultural
aí, né, nós temos também o mestre Tranquilino aí na Itinga e inúmeros outros, né, que faz crescer e fomentar essa diversidade cultural. Aí eu só estou falando da parte da cultura. Nós temos aí, né, o caranguejo, né, o senhor caranguejo, que veio a tradição da grande festa de Itinga, né, ali no Largo do Caranguejo, é com muita força do senhor Caranguejo. E temos inúmeros terreiros de candomblé, inúmeros grupos culturais, hoje forte, a culinária de Itinga, de certa forma, também, né? Então, assim, a diversidade cultural aí no bairro de Itinga é muito forte. Nós temos muitos mestres dentro da Itinga. Nós temos Rubenval Menezes, né? Rubenval Menezes é um grande multiplicador cultural aí. São inúmeros nomes que nós temos dentro de Itinga, fortes, que faz crescer essa cultura aqui no município de Lauro de Freitas. Qual a influência da diversidade cultural brasileira para a formação de políticas públicas? Qual a influência da diversidade cultural brasileira, né? A sua pergunta para a formulação de política, formação de políticas públicas, né? A influência, né? Hoje já era para termos inúmeras mais políticas públicas, né? Com essa diversidade cultural. Era para a gente ter muita política pública, porque a política pública é a segurança, né? Tudo aquilo que é política pública é para sempre, é a segurança. Então, assim, nós hoje precisamos de muitas políticas públicas para essa diversidade cultural, porque são poucas que fortalecem a diversidade cultural, tá? Então, há algumas políticas públicas que nós temos foi assim influenciada por a diversidade cultural rica que o Brasil hoje tem. Mas hoje nós precisamos de muito mais políticas públicas, né? Hoje precisamos de muito mais política pública, além da Lei 10.639, ela que diz, né, para a cultura afro seja, né, entre na grade, né, curricular das escolas. Aí vem a Lei 10.645, que além, né, ela fortalece, porque além da política, além da cultura afro, ela também dá poder à cultura indígena. Mas isso não está sendo seguido, né? Isso não está sendo seguido. A gente precisa, nós que somos o povo da diversidade, nós precisamos cobrar para que dentro das escolas, né, que é política pública, que dentro das escolas venha sendo ensinado, né, as nossas raízes, que a cultura africana é nossa raiz, que vem sendo ensinado. Então, temos de lutar para que venha mais políticas públicas que fortaleça essa diversidade cultural e principalmente a diversidade da cultura afro. Me sinto assim feliz em estar hoje desenvolvendo esse trabalho com vocês, estudantes da Escola Roselândia. Quero deixar de antemão um abraço para meu amigo Senna, né, um grande homem, lutador, e a cada um de vocês que hoje estão participando desse trabalho.